Mateus, capítulo 5, versículo 33. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Evangelho de Jesus. Louvado seja São Cristo. Que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a sua palavra. Senhor, nessa manhã nós aqui estamos reunidos diante da tua santa e maravilhosa presença, reconhecendo a depravação do nosso coração, a pecaminosidade que ainda há em nós e uma necessidade, Deus, que temos de encontrar-te diariamente, principalmente agora, neste momento da tua palavra. Que o Senhor venha para escrutar o nosso coração e mente à luz da tua palavra, a fim de que sejamos convertidos a ti, a fim de que os nossos pecados, as nossas mazelas, encontrem em ti, Deus, a restauração, o avivamento, a vida que de ti provém. E que em nome de Cristo Jesus, nessa manhã, mais uma vez o Senhor possa falar conosco, assim, desde o início deste culto o Senhor tem falado. Que o Senhor abra, Deus, as perspectivas, a cognição da nossa mente para compreender e entender a tua palavra. Que não seja eu, mas sim o teu Espírito, pois eu necessito e dependo de ti, Deus. Toma o teu lugar, a tua primazia e seja glorificado neste lugar e neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Daremos continuidade à exposição do Sermão do Monte, na qual nós temos tratado ao longo desses meses aquilo que são as características básicas daqueles que são de fato chamados discípulos de Deus. E nós temos feito uma caminhada, não uma caminhada externa, não uma caminhada longa, mas nós temos feito uma caminhada em direção ao nosso coração, ao centro das motivações que fazem com que nós nos comportemos de determinada forma. Então nós iremos continuar nessa caminhada rumo a entender quem de fato nós temos sido diante da presença de Deus. E ao continuar essa exposição do sermão, hoje nós trataremos de uma questão que ela é bastante odierna a cada um de nós. Ela está presente no nosso cotidiano e é algo que nós precisamos nos atentar para não incorrer no erro. E o Sermão do Monte, de certa forma, Jesus ele não vem dar conselhos de autoajuda ou de performance pessoal, mas ele vem para alinhar o nosso crescimento espiritual. Ele vem para mostrar qual é a constituição do reino que ele vem anunciando. E ele vem para estabelecer as bases de uma fé cristã sadia. Ele vem para anunciar de fato aquilo que já havia sido declarado desde o Éden, na qual o homem distorceu ou deturpou por meio das suas práticas religiosas. Agora Jesus ele vem quebrando essa lógica e trazendo aquilo que é a lógica do seu reino, aquilo que é a lógica do entendimento santo. Então, recapitulando lá no versículo 20, ele vai dizer: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, aquele que assassinar, esse é o termo, já matou. E ele vai falar anteriormente da questão da justiça que excede a justiça do fariseu. E nós gastamos aqui um tempinho falando acerca de quem eram os fariseus. E no contexto de história daquela época, os fariseus eram aquelas pessoas que eram os tops, eram os caras, eram aqueles que, se você quisesse ter uma referência de fé, você olhava para um fariseu.
você queria ser melhor na sua fé, você olhava o fariseu. Então Jesus ele vem quebrando toda a lógica da religião ali até então instaurada. Ele vem dizer, olha, se a justiça de vocês não exceder a justiça dos fariseus, nada vale. De nada vai ter valor a prática religiosa de vocês. Nós não estamos falando de pessoas quaisquer, nós não estamos falando de pessoas que eram alheias à lei de Deus, mas nós estamos falando daqueles que se debruçavam em estudar, em praticar, em ensinar a lei. Nós estamos falando dos fariseus. Nós estamos falando daqueles que eram, de fato, referência para a sociedade. Então, quando Jesus fala dessa forma, ele gera uma total revolução de pensamentos, vamos colocar assim. Ele traz algo que jamais ninguém havia dito. Então, para os fariseus, aquilo era uma afronta, porque eu, sendo um homem santo, um homem piedoso, um homem de práticas religiosas perfeitas, de uma moral ilibada, agora vem um nazareno, um filho de um carpinteiro, dizer que as minhas práticas religiosas são vãs. Ele criou agora aversão pelos fariseus, dos fariseus para com ele. Então Jesus ele inverte a lógica. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Então aqueles que se achavam detetores do reino de Deus, agora estavam mais longe do que nunca da verdadeira porta do céu. E Jesus ele vai continuar alinhando os nossos corações em direção àquilo que ele quer nos ensinar. Ele falou do assassinato, e nós trabalhamos bem essa questão do assassinato aqui. Se você no seu coração assassina o seu irmão, você já praticou o ato do assassinato. E ele também fala sobre a questão do adultério. Não é simplesmente a prática física em si, mas se os seus olhos cobiçou de forma a adulterar, de forma a desejar, você já adulterou. Você já pecou. Então veja, olha como Jesus ele vem trabalhando no Sermão do Monte. Olha que Jesus está tirando as coisas do ambiente externo, daquilo que é a aparência religiosa e trazendo para dentro dos nossos corações. Veja a maneira que Jesus tem trabalhado, o discipulado com com aqueles que estavam ali. Jesus ele não está nos chamando simplesmente para viver uma fé autocentrada na qual nós nos vestimos de piedade e dizemos, nós somos a ICCR, nós somos o povo escolhido, nós temos a melhor teologia do país, nós temos um santo homem chamado Ayrton Williams, que é o cabeça disso tudo. Não, ele não está anunciando essa exposição exagerada da religião, mas ele está agora expondo o coração. O que está dentro do seu coração? Quais as motivações que te levam a praticar a sua fé? Quais as motivações que estão dentro do seu coração que te faz pecar ainda contra Deus? Então veja que as coisas estão sendo elevadas a um nível de santidade não mais externa, mas uma santidade agora interna. Não adianta a nossa piedade externa, não adianta o quanto nós cantamos bonito ou o quanto nós dissemos ser cristão, mas agora Ele está sondando os nossos corações a fim de prescrutar a verdade que há em nós. E quais verdades nessa manhã o Senhor pode encontrar em cada um de nós? Se os olhos do Senhor escancarassem os nossos corações nessa manhã, como Ele escancara diante dEle mesmo, mas se Ele pudesse abrir os nossos corações aos demais, o que os outros iriam ver dentro de mim? Quem de fato eu sou? Quem de fato você é diante da presença do Eterno? Diante de Deus não há máscara. Diante de Deus não nos escondemos. Diante de Deus não há esconderijo, porque os olhos de Deus te sondam aonde quer que você esteja. A tradição reformada compreende que o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, no Êxodo 27, e o nono mandamento também, não dirás falso testemunho, fundamenta essa perícope, essa parte do texto na qual nós acabamos de ler, que vai do versículo 33 até o 37. Jesus demonstra que a mentira e a dupla linguagem não são apenas deslizes sociais.
O principal aspecto que nós vamos trabalhar dentro dessa perícope é a verdade. E o quanto que nós temos falado a verdade. O texto simplesmente não vai falar de juramento, mas ele está falando de algo muito mais importante do que juramento. Ele está falando daquilo que nós verbalizamos através das nossas palavras, das verdades que estão dentro de nós e das motivações por trás dessas palavras. Então o Senhor Jesus, ele vai elevar o nível da coisa. Em uma cultura de palavras relativas, onde são necessários contratos densos, firmas de reconhecimento ou extensos relatórios, o reino de Deus estabelece que a verdade depende da regeneração do coração, não da fórmula jurídica empregada. E nós vamos ver aqui o quanto esses homens haviam criado fórmulas jurídicas para mentir. Viviam uma vida mentirosa, mas com a traje externa de piedade e verdade. Eles ostentavam a vida religiosa opulente, mas quando seus corações eram pior do que sepulcros caiados, porque as motivações deles eram totalmente erradas. Então Jesus, ele vem através dessa perícope, dessa parte, combater a mentira e elucidar a verdade para os seus discípulos. E para nós entendermos esse trecho, é preciso nós fazermos uma análise histórica do texto. E vocês sabem que eu gosto dessa profundeza histórica que o texto ele nos traz. E eu recomendo você aí a pegar esses cursos do pastor Ayrton, onde ele ensina essa análise do texto, principalmente na parte de Sintzlember, onde você consegue analisar a história. Porque a história vai te dizer o que aquele povo estava praticando, que Jesus tem que falar isso. Então, quando nós entramos na história do povo de Israel, nós vamos ver Jesus dizendo essas palavras em relação aos fariseus, mas a prática deles já vinham de uma longa data, vamos colocar. Já vinham sendo constituída, não era apenas nos tempos de Jesus, mas era uma construção cultural que enraizou na sociedade. E Jesus, ele inicia com uma antítese. Também tendes ouvido o que foi dito aos antigos. E ele vai fazer eu não vou dizer esse contrassenso, mas ele vai colocar esses dois pontos de vista. Ouvi o que foi dito pelos antigos. E ele vem dizendo, mas agora vocês devem escutar o que eu estou falando. Essa nova interpretação, não uma nova reinterpretação da lei, mas a real interpretação da lei agora eu vou transmitir para vocês. Porque toda a transmissão da lei que o povo tinha conhecimento era aquilo que os fariseus e os homens da lei anunciavam. Então, se esses homens estavam em distorção com a verdade, Jesus precisava agora alinhar a verdade no coração dos seus discípulos, porque todo conhecimento que eles tinham era nulo. Porque esse conhecimento de nada valia. Por quê? Porque eram interpretadas de forma errada. Então Jesus agora vai interpretar de forma correta a lei. Então Jesus, ele não está simplesmente dizendo que não é para jurar. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Ele vai dizer não jurar falso testemunho, ou não fazer júrias falsas, ou não usar de maneira distorcida as palavras para não cumprir o seu juramento, que é isso que vai estar expresso aqui em Mateus 5,33. E ele vai evocar a lei, né, em Levítico 19, 12, e Números 30, versículo 2. Eclesiastes também vai falar sobre a questão do juramento. Vamos ler melhor para vocês entenderem. Né? Nós temos tempo, qualquer coisa, se não der tempo, nós pregamos 3, 4, 5, 6 sermão. Começar por Levítico 19. Eu estou com uma preguicinha, vocês vão ler, tá, gente? 19, 12. Aquele coral lindo, angelical, que vai morar no céu, afiem suas gargantas aí.
Quando eu falar 3, vocês façam a leitura. Levítico 19, 12. 3. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Nem jureis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Aqui ele não está falando que não pode jurar, mas ele está falando, olha, não jure falso. Não use o meu nome de maneira leviana. E nós vamos analisar esse contexto de Mateus 5,33, entendendo aqui o que a lei quer dizer. Números 30, versículo 2. Quando eu falar 3, viu, gente? Vocês leiam. 3. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a consciência, não violará sua palavra, segundo tudo que prometeu, fará. Segundo tudo o quê? Prometeu. Quem prometeu aqui? Quem está se comprometendo, melhor dizendo? Quem? Vocês não leram, não. Vocês estão entendendo. Vou perguntar de novo. Quem se comprometeu aqui? Só a Leilane que prestar atenção, gente, na aula. Quem se comprometeu aqui, gente? O homem. Nós, quando nos comprometemos, aqui independe de Deus. É quem está se colocando em voto ou em ato de júria, é a própria pessoa que está se comprometendo. Então, segundo tudo o que prometeu, cumpra. Então, há uma obrigatoriedade daquilo que você diz, você cumprir. Vamos só mais um. Eclesiastes 5. Do 4 ao 7. Eclesiastes 5. Que é lá no meiozinho da Bíblia, viu, gente? Depois do provérbio. Do 4 ao 7. Só para a poeira aí dessas páginas e bora. Quando eu falar 3, vocês leiam. 5. 4 ao 5. Vamos ler só 2. 3. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que faz. Melhor é que não votes que votes e não cumpras. Aí, tá bom. Quando a Deus fizerem algum voto, quando vocês, se chegar a Deus e fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de quê? Tolo. Tolo aqui é o quê? Louco, nécio, gente doida. Cumpra o voto que você fez. Melhor é que você não se comprometa, melhor que você não jure, melhor que você não faça nada que não está sendo pedido. Mas se você fizer, cumpra. Então nós vamos aqui entender o que é que esses homens da lei estavam fazendo. O problema enfrentado por Jesus, contudo, não é a lei de Moisés. Não é a lei não está errada. Mas o legalismo casuísta, desenvolvido pelo sistema rabínico no Segundo Templo, documentada na Mishnah e por historiadores como Flávio Josefo. Ou seja, o problema não é a lei de Deus, não é o que nós acabamos de ler. É a maneira na qual esses homens de Deus estavam interpretando essa lei para fugir das obrigações de ter que cumprir os seus juramentos. Ou seja,
Eles criaram todo um arcabouço, todo um sistema jurídico, toda uma estrutura de códigos legais para que eles pudessem quebrar. A gente só leu 3 aqui, esses 3 versículos que nós acabamos de ler, esses 3 pedacinhos aí. E é o interessante que a Mishnah, eu fui pesquisar o que é a Mishnah. A Mishnah é o registro escrito das tradições orais judaicas. Ela funciona como um guia prático que organiza e interpreta a Torá. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela contém 613 mitzvot, que são as 613 leis que o povo deveria cumprir. Então vamos lá. 613 leis que já tinham que cumprir, é fácil ou difícil? É fácil você cumprir 613 leis? Eu quero ver essa semana tu cumprir pelo menos 10. É fácil, gente, cumprir 613. Nem os 10 mandamentos a gente não cumpre direito, imagine 613. Vamos lá. Então, havia a Torá, que já tem 613 mitzvot. Agora, não bastasse isso tudo, os grandes homens, os ilustres rabinos, os estudiosos, desdobraram essas 613 leis em 4.222 códigos de condutas morais. 613 é muito? Imagine 4.224 agora. Existia lei para tudo, existia lei para andar, existia lei para falar, existia lei para tudo que você imaginar. Como se cumprir as festas, os calendários, como se cumprir o rito de casamento, como deveria ser feita uma colheita, de que maneira essa colheita deveria, quais os instrumentos. Então era uma prática assim muito amarrada, cheia de minúcias religiosas. Então olha o peso que estava sobre a vida daquele povo. Olha a dificuldade em se cumprir a lei. 613 é a lei da Torá, e agora desdobrado em 4.224 outras regras para tentar ajudar a viver uma vida de piedade. É difícil, é muito complicado. Então, quando Jesus chega e ele causa esse estranhamento com os fariseus, ele vai dizer, olha, a justiça de vocês tem que exceder a dos fariseus. E os fariseus estão aqui em 4.224 regras morais, cumprindo cabalmente, não fugindo da linha ali, tentando fazer a coisa acontecer. E Jesus fala, disso aí serve de nada. Todas essas práticas e ritos, esse código pesado que vocês têm não serve de coisa nenhuma. Tudo isso é religiosidade. Então, esse legalismo religioso havia tomado conta do povo. Então, o cenário que nós encontramos ali são legalistas. Legalistas, não simplesmente legalistas, mas legalistas causuístas. Por causa, eles procuravam as causas específicas para praticar o seu legalismo religioso. O que é, o legalismo? Nós falamos tanto de legalismo, fulano é legalista, não sei quem é legalista. Vamos lá conceituar. Legalismo, a transformação da lei em um fim em si mesmo. É a obediência externa, desprovida de metanoia, de mudança de coração ou a motivação errada. Ou seja, a pessoa só cumpre a lei porque ela tem que cumprir a lei e o fim, propósito daquela pessoa é o cumprimento da lei vazio e pronto. Ela não cumpre a lei por amor a Deus ou por servir a Deus, ela cumpre a lei. Não, ela cumpre a lei porque ela precisa cumprir e mostrar que está sendo cumprida. Quantas pessoas nós não vemos que também hoje pratica o legalismo, Não, eu tenho que ir para a igreja para mostrar para os irmãos que eu estou crente ainda, que eu ainda sou da ICCR, graças a Deus. E Jesus está sendo muito claro. Se não houver intencionalidade no que você está fazendo, as suas práticas elas são vazias. Aquilo que você pratica é vazio. Então, o legalismo é a transformação da lei em um fim em si mesmo. E a obediência externa desprovida da transformação da mente. O causuísmo deriva da palavra causus, que vem do caso, em latim.
Refere-se à análise de caso específico para encontrar exceções técnicas. No contexto religioso, é o uso da lei para criar regras detalhadas com o objetivo implícito de encontrar brechas para a desobediência sem culpa. Muitas das vezes, nós vamos encontrar pessoas usando a palavra de Deus para justificar as suas atitudes. E isso, graças a Deus, não acontece aqui, né? Mas, vira e volta, você vai ver pessoas dizendo: ah, não, Deus, através da sua palavra, me ensina a fazer isso ou aquilo. Mas essa palavra, de fato, será que está te dando essa instrução para agir dessa maneira? Eu me lembro de uma reportagem que saiu no Fantástico, onde... é muito antiga, onde um pastor chegou para a irmãzinha, né? Ele tinha recebido uma revelação, um revelamento de Deus, Fujioka Express, né? E ele leu ali de forma errônea a palavra adúltera. Ele leu como adultera, né? Vai lá e adultera com essa mulher. E ele chegou para a mulherzinha do irmão e falou: olha, Deus está me dizendo que eu vou ter que adulterar com a tua mulher. Agora eu não sei quem é mais maluco, quem aceitou a adulteração no casamento ou quem recebeu essa profetada. E ali ele usou de maneira errônea a palavra de Deus, pelo um erro de leitura, para justificar o seu erro, o seu pecado. Esse é um erro assim, vamos dizer, grosseiro, né? Que até chega a ser engraçado, por mais triste que pareça. Mas e os erros sutis que nós cometemos e ainda queremos justificar com a palavra de Deus? E os nossos pecadinhos de estimação que nós continuamos, praticamos e dizendo: não, eu estou andando aqui de acordo com a palavra de Deus. Será que a sua interpretação da palavra de Deus é à luz daquilo que Cristo está ensinando ou simplesmente uma vida de legalismo religioso como a dos fariseus? O que é que nós temos construído na nossa fé? E esse pensamento, esse legalismo, ele surgiu do pós-exílio de Israel no ano 500, do ano 500 ao ano 70 depois de Cristo, né? Que eles retornam do cativeiro da Babilônia. Então o povo estava traumatizado porque eles quebraram a aliança e aí, na cabeça deles, eles sofreram o exílio babilônico por conta de ter quebrado a lei de Deus, por ter quebrado as tradições. Abra aí comigo a sua Bíblia em Marcos. Marcos 7:3. Vamos ler o capítulo 7 de Marcos. Vou começar aqui no versículo 2. E vendo que alguns dos discípulos dele comia pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição de quem que está escrito aí? A tradição de lavar a mão era de quem? Não está na Bíblia. Dos anciões, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente, né? Cuidadosamente as mãos. Você veja, de quem era a tradição? Era dos anciões, dos homens, os ilustres, os estudiosos que criaram as 4.224 regras de vida. Eram deles a tradição. E Jesus aqui vem, vou usar um termo chulo, desculpem a palavra, vem esculhambando tudo, né? Que os discípulos ali, nesse momento aqui, pegam um pão sem lavar a mão e aquilo causa escândalo para os fariseus. Aquilo gera ojeriza no coração dos fariseus. Por quê? Porque quando eles voltaram do pós-exílio, a preocupação deles em não quebrar a lei era tanta que eles precisaram ali fechar esse código moral.
e cumprir fielmente esse código moral para não serem novamente penalizados por Deus com um novo exílio. A ponto de não quebrarem a lei ou a tradição dos anciões. E nós não precisamos de cercas que delimite a nossa ação ou o nosso comportamento. Nós precisamos lembrar que a palavra ela é o quê? Um princípio que norteia as nossas ações. Então, tudo que nós devemos fazer tem que ser com base nos princípios bíblicos. E nós não precisamos de tradições religiosas para cumprir a palavra de Deus. Os nossos irmãos católicos, eles colocam a tradição maior do que a própria Escritura, maior do que a própria palavra. E eles pensam por cumprir a tradição cabalmente serão salvos. Claro que a salvação ela não restringe a minha vontade, né? Mas a partir do momento que eu coloco a tradição, o rito maior do que a própria palavra de Deus, nós já deixamos de cumprir a palavra de Deus. Porque nós estamos cumprindo o quê? Palavra de ancião, tradições humanas. Então o que Jesus vem quebrar são as tradições humanas que foram ali impostas. O sistema, todo esse sistema, todo esse arcabouço de códigos, ele tornou a vida espiritual daquele povo vazia. É uma vida religiosa vazia. É uma vida religiosa sem espiritualidade. Existe uma diferença em ser espiritual e ser religioso. E nós precisamos compreender que mais do que ser religiosos, nós precisamos ser espirituais. Caminharmos num verdadeiro conhecimento que Cristo vem nos ensinar. Os fariseus criam em níveis de juramentos. Jurar pelo templo não valia, mas pelo ouro do templo já valia. Se eu jurar pelo templo, eu posso quebrar esse juramento, mas se eu jurar pelo ouro do templo, não, eu vou ter que cumprir esse juramento. E eles assim criaram brechas para mentir ou usar palavras dúbias, né? De duplos sentidos para não se comprometer com o seu juramento, aqueles juramentos que nós vimos anteriormente. No Mishnah e no Talmud, mostra a escola de Shammai e de Hillel, eles discutiam entre si quais juramentos poderiam ser quebrados. Então veja, as duas maiores escolas de formação de discípulos dos judeus brigavam entre si. Quais juramentos é que nós devemos cumprir? Até onde nós devemos cumprir os juramentos? O que é válido, o que não é válido, o que de fato nós precisamos assim executar? E tudo isso tendo em mente sempre a questão de quê? De tornar nulo os seus juramentos, uma escapatória moral. Se eles não jurassem por Deus, que é o nome de Deus é sagrado, eles teriam que cumprir. Se eles jurassem por qualquer outra coisa, eles já se viam desobrigados a cumprir as suas promessas. E é que nem político, né? Vai começar a dor de barriga das eleições. E o que você vai ver são homens ímpios jurando. Eu juro pela minha vozinha, pela minha mãezinha, pela minha integridade, que eu vou fazer, que eu vou executar, que as coisas vão acontecer. Agora sim, viu? Agora sim as coisas vão acontecer. E quanto engano, quanta inverdade, quanta mentira não é disseminada nesse período. E é triste também saber que não se trata simplesmente só de homens ímpios, mas isso adentrou a esfera da nossa religiosidade. Isso adentrou para dentro da igreja, onde promessas já não têm mais peso algum, onde a palavra já não vale mais de nada, onde a mentira tomou conta. E o que Jesus vem desconstruir é justamente a mentira. Sua palavra, ela não precisa de arcabouço jurídico, ela não precisa de código moral para ela acontecer. Se você deu a sua palavra, ela tem que ser executada da maneira que você deu. É o que não estava acontecendo aqui. Eles davam a palavra, mas eles precisavam de um incremento. Eles precisavam de uma condicionante, talvez, se, porém, de entretanto. O que não deve acontecer para nós, se a nossa palavra, o Senhor Jesus vai dizer que tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Nós vamos analisar
dessa forma. A autoridade religiosa da época criou toda essa engenharia jurídica, teológica, para relativizar a verdade. E nós vemos como o relativismo é algo que acabou com, de certo modo, com a teologia saudável. Porque a partir do momento que nós relativizamos a verdade, não existe verdade, não existe absoluto. Tudo é relativo a partir do ponto daquele que interpreta. Então, a minha vontade, ela é relativa. A minha verdade é relativa. O que eu quero pode ser ou não verdade. Então, a partir do momento que esse relativismo, essa falta de objetividade ou essa falta de clareza entra dentro da igreja, nós perdemos as grandes verdades bíblicas. A autenticidade da palavra do Senhor entra em xeque. E aqui eles estavam jurando pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pela própria cabeça. O juramento não era totalmente vinculado ou obrigatório, porque eles não estavam jurando pelo nome de Deus, mas eles estavam abrindo precedentes para poder cumprir as coisas da maneira que melhor aprazia. Esse sistema de níveis, eles escondiam uma fachada de piedade, ou seja, um coração egoísta. Um coração autocentrado, onde o maior interesse era se apresentar de maneira piedosa. Eles não tinham aqui a preocupação de se devotar a Deus, de fato. A preocupação deles estava em simplesmente eu sou perfeito para que os outros vejam a minha perfeição. Eu sou santo para que os outros vejam a minha santidade. Eu sou bom para que eles vejam a minha bondade. Então tudo isso era uma distorção da verdadeira lei de Deus, que gerava desonestidade nos relacionamentos, que gerava quebra até mesmo de relacionamento por meio de promessas não cumpridas. O juramento fora feito por um objetivo criado por Deus para regular a sua justiça. No sermão passado, o pastor falou que Deus criou todas essas regras para que nós pudéssemos desenvolver a justiça de Deus de maneira saudável. E o homem cria os códigos morais para distorcer essa justiça. A lei de Deus existe para proteger a nós mesmos, não para nos condenar, não para nos mandar para o inferno, mas a lei de Deus, ela existe para nos levar mais perto de quem Deus é e regular os relacionamentos entre nós. Mas o que estava acontecendo é que a lei de Deus havia se tornado algo vazio. E o que nós observamos é a total depravação do coração do homem. O coração do homem é o que, gente? Enganoso. E olha como a corrupção do coração levou eles a viver uma vida de engano. Olha como a corrupção do coração deles montou toda uma estrutura religiosa para eles viverem uma vida de engano. Os fariseus eram o suprassumo. Eles eram o top, era o exemplo, mas a vida deles não era aquilo que Deus criou para ser. E eles criaram um disfarce, máscaras ali para se apresentar diante de Deus, mas o seu coração estava longe de Deus, estava distante de Deus. E nós vamos ver aqui algumas brechas, se alguém jurar pelo templo ou pelo altar, o juramento não era considerado vinculativo, ou seja, não era obrigatório e era livre de culpa. Todavia, se jurasse pelo ouro do templo ou pela oferta sobre o altar, tornava-se escravo da palavra, ou seja, ele teria que cumprir a sua palavra. O resultado disso, a mentira tornou-se técnica. Desde que o nome de Deus não fosse explicitamente pronunciado, e o judeu até hoje tem essa referência de não falar o nome de Deus, eles falam Hashem, o Eterno, outros nomes para não falar o nome de Deus, até porque o nome de Deus continua sagrado, E às vezes até nós não conhecemos a real pronúncia do nome de Deus, Então até hoje eles têm essa reverência em falar o nome de Deus, mas no entanto eles não falam o nome de Deus, mas faziam juras, faziam juramentos ou tinham as suas palavras baseadas em mentiras. Jesus condena essas práticas ao afirmar que tudo pertence a Deus. Quem criou a terra? Deus. Quem instituiu o templo? Deus.
Quem criou os seus cabelos e os meus que já se foram? Deus. Se nós não temos nem a capacidade biológica de falar bem assim, olha cabelo, não caia. Olha cabelo, fica preto aí. Olha cabelo, fica lisinho assim, escorrido. Você tem essa capacidade? Você não tem. Então como é que você vai jurar por uma coisa que você não tem domínio, que você não pode dominar, ou que você não tem a capacidade de governar? A terra é o estrado dos pés de Deus. O templo, Jerusalém, a cidade do grande rei. E quando fala do grande rei, fala dele mesmo, de Jesus, no sentido escatológico. Então eles estavam fazendo júri de coisas que não pertenciam a eles. A devoção que mata a piedade. Eles criaram esses artifícios religiosos para estruturar a sua forma de vida. Existia uma prática chamada de Corban, onde a pessoa poderia pegar a sua oferta ali e santificar o seu dinheiro, a sua propriedade, os seus bens, o que ele tivesse, ele poderia pegar aquela oferta ali e santificar o Senhor. Uma vez santificado, pertencia ao Senhor totalmente. Só que havia um problema nisso tudo, porque nós sabemos que naquela época não existia INSS. Então os pais eram responsabilidade de quem? Dos filhos. E havia uns filhos que eram gente boa nessa época. O que esses filhos faziam? Pegavam as suas finanças, as suas posses, os seus recursos e santificavam com o Senhor para quê? Para fugir da obrigação de ter que sustentar os seus pais na velhice. E eles se consideravam piedosos, se consideravam justos, se consideravam santos, porque eles estavam pegando os seus recursos e santificando ao Senhor. Olha que graça, olha que coisa linda e maravilhosa. Tudo isso para não ajudar o pai e a mãe que já estavam velhinhos. Que religiosidade maligna. Que religiosidade que nos afasta do verdadeiro relacionamento de amar ao próximo como a si mesmo. E olha como Jesus vem quebrando todo esse conceito religioso que estava impregnado na vida daquele povo. Como é que eles usam a lei, distorcem a lei para se beneficiar, para deixar de cumprir com as suas obrigações com o mandamento de honrar pai e mãe. Eles preferiam santificar o seu dinheiro ou entregar no templo para não ter a obrigação de sustentar os pais. E nós vamos ver também a questão do Shabat, que eles guardavam o Shabat de maneira cabal e religiosa, mas havia os goíns, os estrangeiros, na qual não tinham essa obrigação de cumprir a lei cerimonial do Shabat. Então o que é que os espertões faziam? Pegavam os estrangeiros e olha, eu não posso trabalhar não, mas você vai trabalhar. Olha, eu não posso cortar lenha, mas você vai cortar lenha. Olha, eu não posso resgatar alguém, mas você vai no meu lugar. Ou seja, eles se desobrigavam de ter que assistenciar ao seu próximo se precisassem para poder cumprir a lei. O sábado foi criado para quem? Jesus vai falar que o sábado foi criado para nós. Então eles distorciam a lei a ponto de ter essas coisas totalmente deturpadas. Havia outra prática também religiosa chamada de Eruv, que era a limitação da locomoção. Ou seja, no Shabat, eles não poderiam caminhar longas distâncias. Havia uma quantidade X de passos dentro dos 4.224 regras que eles deveriam cumprir. E eles descobriram uma brecha. Por quê? O Eruv determinava que dentro da minha propriedade, dentro da propriedade privada, eu poderia circular livremente. Mas aquilo que era público, eu não poderia circular. Ou seja, se passou da minha propriedade privada e eu comecei a andar a longa distância dentro de uma via pública, eu deveria retornar ao meu ponto de origem, porque eu já estaria quebrando a tradição. E aí o que eles inventaram? O ser humano é fantástico para inventar essas coisas, principalmente brasileiro. Enquanto tem um pensando no certo, tem 10 pensando em como quebrar a regra. E aí eles inventaram esse Eruv, que era a limitação da locomoção, ou seja, eles pegavam uma corda, um fio, vocês sabem o que é raio? Raio, né? Botavam no centro e a corda dava um circular todinho, em todo um perímetro, em toda uma região,
para tornar aquela região o quê? Privada, ou seja, tudo aquilo era pertencimento da casa, tudo aquilo era o pertencimento privado. Ou seja, até mesmo uma cidade. E aí, nos tempos modernos, hoje nós temos Manhattan, na ilha de Manhattan, lá em Nova York, os judeus, que é a classe dominante lá, eles pegaram e fizeram isso. Toda a área de Manhattan é eruv, ou seja, é permitido a circulação. Porque fora de eruv, você não poderia nem empurrar o carrinho de bebê. Você não poderia nem levar seu cachorrinho para passear. Mas olha como é que os caras são espertos. Eles pegaram e fizeram todo esse arcabouço religioso para poder quebrar a lei, para poder fazer com que as suas vontades ali fossem concretizadas. Eu acho engraçado, né? Porque às vezes nós somos mais tendenciosos ao mal do que ao bem, né? Tudo que é para quebrar, nós pensamos, poxa, como é que eu posso quebrar essa regra? Como é que eu posso dar esse jeitinho brasileiro? O sociólogo Roberto da Mata escreveu um livro, O que faz o Brasil, Brasil. E num dos capítulos está lá, uma das principais características do brasileiro é essa, o jeitinho brasileiro. Imagina se tivesse brasileiros judeus na época de Jesus. 4.224 leis seria pouca, porque a gente já teria inventado muito mais maneiras de quebrar a palavra de Deus. E nós somos assim. Nós inventamos maneiras de quebrar a palavra de Deus, justificando com a própria palavra. E historicamente, não somente no período de Jesus, mas quando lá nos tempos medievais, quando se instituiu a prática da quaresma, da abstenção de alimentos, sabe o que existia? Existia uma licença para comer laticínios. Enquanto eu fosse rico e pudesse pagar por essa licença para comer laticínios, eu pagaria para o Papa me autorizaria no momento de quaresma a poder comer laticínios. Ou seja, criou-se um artifício para quebrar a própria quaresma que foi instituído pela igreja. Ao rico era fácil fazer quaresma, porque, se eu tenho dinheiro eu vou comprar essa licença para me comer. Agora, se eu sou pobre, meu amigo, você vai penar de fome. E olha como as coisas ainda continuam com essas práticas, como ainda nós continuamos praticando esses jeitinhos brasileiros. E ainda na Idade Média havia uma proibição do falso testemunho, como sempre houve, mas havia um excludente criado pela Igreja Católica. Jurar algo falso externamente enquanto a sua mente se mantém reservada, ou seja, eu vou matar o Ricardo. Eu matei o Ricardo. E aí eu vou lá me confessar. Não, mas eu não matei o Ricardo. Eu apenas dei um tiro que perfurou o coração dele e saiu do outro lado. Essa reserva mental que eles acreditavam ser a maneira correta para se livrar do pecado era uma prática comum na Idade Média. Ou seja, eu poderia pecar, mas eu não pequei. Eu apenas pensei em adulterar e adulterei, mas foi apenas uma conjunção carnal sem sentido válido. Ou seja, tudo poderia ser feito, desde que houvesse a anuência da excludente. E olha como é que Jesus vem denunciando todas essas práticas religiosas desde lá de trás e isso ainda vem perpetuando até hoje. A lei de Deus não foi instituída para esses fins, para esses propósitos. Eles buscavam ler a palavra de Deus com a pequena lupa. Você sabe o que é lupinha? Aquela lupa pequenininha. Mas para achar brecha, ele pegava aquele telescópio, o Hubble, aquele que você caça estrelas distantes em outras galáxias. Era tipo isso. A lei de Deus, não, vou ler a lei de Deus aqui com essa lupinha, o que dá para fazer eu faço. Mas o que eu puder quebrar, transgredir, ou anular, ou transgredir, eu vou transgredir. Por quê? Porque a vida deles não estava baseada em viver o amor para com Deus, mas estava em satisfazer o seu coração. E veja como nós também somos da mesma forma. Nós não estamos vivendo uma vida de piedade porque nós estamos sempre querendo viver uma vida autocentrada, egoísta. Como esses homens, querendo sempre quebrar a palavra de Deus. Então, já pensou se Deus chegasse lá no Éden e falasse, olha Adão, e como ele falou, olha, você não pode comer do fruto. Aí Adão chegasse,
comer do fruto. Vamos analisar o que é comer do fruto. Mas eu posso pegar o fruto, mastigar e jogar fora. Ele não comeu do fruto. Comeu? Não comeu. Então, era mais ou menos esse o raciocínio dos religiosos daquela época. Era caçar as brechas, era caçar as exceções para poder quebrar a lei de Deus. Então, Jesus resume isso como uma patologia espiritual. Eles invalidavam o mandamento de Deus por meio das suas tradições, por meio dos seus atos religiosos. A tradição, ela não pode, jamais deve ser maior do que a própria lei de Deus. Ou seja, a gente não tem que criar maneiras de executar aquilo que o Senhor nos exige através da sua palavra, mas nós temos simplesmente que cumpri-la por amor a Deus. E aí, Jesus ele vai usar essa linguagem. Jesus Cristo, ao confrontar esse sistema, não está abolindo a lei. A estrutura do texto é uma hipérbole. É uma hipérbole semítica cujo objetivo é restaurar o propósito original. No reino de Deus não há espaço para o legalismo ou para a ética religiosa. A integridade do reino exige que a palavra do homem seja um reflexo do seu coração. Ou seja, aquilo que nós falamos tem que ser reflexo do nosso coração. Nós vamos ver em duas passagens, em Lucas 6:45 e em Lucas 6 e Mateus também vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, seja, aqueles homens estavam com seu coração cheio de corrupção, por isso que eles falavam falsas injúrias ou criavam sistemas para isso. Mas essa não deve ser a prática entre nós. O nosso coração tem que estar alinhado com os desígnios de Deus, para que nós vivamos de fato a palavra de Deus. Deixa eu voltar aqui em Mateus 5. No versículo 34 de Mateus 5, onde nós lemos, ele vai dizer: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis pelos céus ou pela terra. Aqui ele não está proibindo de fato a júria, mas ele está usando um recurso de linguagem, a hipérbole, para ratificar a importância do que está sendo dito. Olha, não jureis de modo algum de maneira a não cumprir o seu juramento. Então nós temos que prestar atenção naquilo que nós lemos, porque isso pode gerar uma falta de interpretação. Os quakers, aqueles que usam um chapeuzinho assim, tipo de bruxa, que tem a veia quaker, que é um grupo religioso lá dos Estados Unidos. Vocês não conhecem os quakers? Eles levam isso aqui ao pé da letra, eles não juram de jeito nenhum, nem diante de um tribunal. Nos Estados Unidos, quando você vê aqueles filmes lá que as pessoas põem a mão em cima da Bíblia e falam, eu juro, tal. Para eles são abominações. Aqui dali, injúria nenhuma pode ser feita. Eles levaram isso aqui ao pé da letra. Por isso que é importante fazer os cursos, viu, da CEBI. Se inscreva nos cursos, porque você vai aprender a ler a Bíblia da maneira correta. E principalmente a entender de fato o que o texto está dizendo. E a linguagem real do texto e o que o texto quer transmitir nos dias de hoje. E ele vai continuar, eu porém vos digo que de modo algum jureis. Cristo destrói a ilusão de que o mundo secular e o mundo sagrado estão separados. Nós temos ainda essa dualidade religiosa em pensar de que eu tenho uma vida secular e uma vida espiritual. Não, você só tem uma vida só. Jesus veio para redimir você por completo, na sua vida, no contexto geral. Então não tem como eu mandar só um pedaço da Lúcia para o céu. Tem que ir a Lúcia toda, não vai a Lúcia inteira. Então, não existe isso. De viver, na culto eu vou viver uma vida espiritualizada, no meu devocional eu vou viver uma vida espiritualizada. Não, Jesus está te chamando a viver uma vida integral em todo o seu proceder. No seu trabalho, na sua casa, em tudo. Princípios do reino. Jesus exige de seus súditos uma restauração ontológica, ou seja, de toda a existência. Nós, por completo, devemos ser restaurados. Se, porém, o vosso falar seja sim, sim, não, não.
Como nós vamos ver lá em Tiago também, vai falar isso, Tiago 5,12, vai falar que tudo que procede além disso é o que? Procedência maligna. Nós não precisamos de jurar para cumprir as nossas palavras, né? Porque nós já fomos alcançados por Cristo Jesus, então a nossa palavra ela tem que ser baseada na verdade. Não vivemos mais uma vida em mentira, mas vivemos uma vida com comunhão com Cristo. E se vivemos em Cristo, nós temos que ser pequenos Cristo, cristotocos, nós temos que revelá-lo ao mundo. Então, como é que você revela Cristo? É também através de uma fala que seja verdadeira. Ou seja, a mentira, o falso engano, a duplicidade de sentido não tem que ser práticas do cristão. Nós temos que abolir essas práticas e a nossa palavra tem que ser sim ou não. Sim, eu vou fazer. Não, eu não vou fazer. E às vezes nós ficamos até com peninha na mulher. Não, eu vou pensar em fazer. A gente acaba não fazendo e fazendo uma jura que nós não podemos cumprir. Então, Jesus é muito radical nesse sentido. Ou é sim ou é não. Não tem meio termo. Não tem essa invenção religiosa aqui não. Vocês só precisam ser fiéis à verdade. Ser fiéis àquilo que eu estou transmitindo a vocês. A integralidade da verdade. Sem a ambiguidade ou sem a natureza mentirosa. Porque João 8,44 vai dizer que quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira, gente? O diabo. Então, se nós praticamos a mentira, como os judeus, como os fariseus aqui estavam praticando, eles estavam mais para filhos do diabo do que para filhos de Deus. E se achando filhos de Deus. Paulo também vai evocar o juramento, usando o nome de Deus como testemunha, em 2 Coríntios 1, 23. Jesus responde também ao Sinédrio, fazendo um juramento, Mateus 26, do 63 ao 64. Aplicação prática. Quando a autoridade civil exige um juramento solene em tribunal, o cristão pode fazê-lo. O Evangelho não proíbe você de jurar, mas ela te evoca a cumprir aquilo que você está se propondo a fazer. Algumas práticas. Na vida familiar, a integridade começa com fidelidade à verdade na palavra. Seja honesto nas suas pequenas promessas domésticas, principalmente naquelas que você faz para os seus filhos ou para a sua mulher. E eu me lembro aqui, para a gente andar rapidinho, da minha tia. Minha tia uma vez disse que se eu me comportasse, eu ia ganhar um tênis de luz, aqueles que piscam quando você pisa. E isso criou em mim um certo trauma, porque ela até hoje não cumpriu a promessa dela. E era um desejo do meu coração infantil ter um tênis daquele. E passava o dia, eu perguntava, tia, quando é que você vai comprar meu tênis? Aquela criança que ficava, tia, quando é que você vai comprar meu tênis? Tia, quando é que você vai... Até o dia que eu sabia que eu entendi que ela não ia cumprir a promessa. Então, essas pequenas promessas, elas geram expectativa e geram ansiedades. Então, vamos ter cuidado naquilo que nós prometemos, seja para os pequenos ou seja para os grandes. Porque a verdade, ela tem que ser aplicada num contexto geral, seja para uma pequena situação ou para uma grande situação. Por que hoje nós temos o Brasil da forma que temos? Porque nas pequenas coisas eles começaram a mentir e as grandes coisas já estão uma mentira. Então, as pequenas coisas, as pequenas raposinhas é que destrói o vinheiro. Nos negócios, a palavra empenhada deve ser com um peso de contrato assinado. Se um homem deu a sua palavra, cumpra. Principalmente para nós que somos homens. É muito feio quando o homem fala, eu vou fazer isso. Aí depois ele, não, porque isso, porque aquilo, porque um ET caiu aqui no meu quintal e tal, eu não vou poder fazer o que eu prometi. Nós somos homens e homens de Deus e nós precisamos ter integridade na verdade, naquilo que nós dizemos. Se você falou que vai fazer, faça, mesmo que você tenha que perder um braço para fazer. Porque você não está empenhando o seu nome, você está empenhando o nome de Deus. Imagine nós, o clérigo da igreja, nós vamos fazer determinada coisa. Aí depois, por algum acaso, nós não fazemos. Aí vai ficar, nossa, mas aquele pastor aí diácono é mentiroso. Os bichos mentirosos. Fica feio para nós. E como
homens e mulheres restaurados por Deus, nós temos que ter uma vida de integralidade na verdade. Cumpra as suas promessas. Não casse as letrinhas miúdas para tentar tirar vantagem de nada. Esquece esse negócio de jeitinho brasileiro. Pelo amor de Deus, isso é uma maldição, isso é um câncer. Se liberta disso. Viva a verdade, a integridade da palavra. Não arranje jeito para as coisas. Viva a verdade. É isso que Jesus está ensinando, radicalizando a vida dos seus conterrâneos. Na vida comunitária, na igreja, não use expressões de falsa espiritualidade para manipular os irmãos. Você não precisa vir aqui dizer, Senhor, Deus, como eu estou bem, como eu sou piedoso. E, principalmente dentro do nosso contexto de fé, na ICCR, nós sabemos que ninguém aqui presta. É tudo pecador. Não tem como fugir, então não adianta você esconder o seu pecado, não adianta você se esconder. É que a gente sabe, cada um de nós tem conhecimento da verdade. Então seja franco, olha, eu sou pecador, eu preciso de ajuda, me ajuda. Olha, eu estou vacilando nessa área, me ajuda, eu não quero vacilar nessa área. E nós vamos procurar te ajudar, nem que seja para te matar, mas nós vamos fazer isso. Mas viva a verdade de Deus, viva de forma íntegra, viva o padrão do reino que Jesus veio para estabelecer, esqueça a religiosidade e viva a verdade. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, nós te damos graça, porque o Senhor, através da sua palavra, nos instrui a viver a tua verdade. E não uma verdade transvestida de religiosidade, mas uma verdade que é motivada pela verdadeira essência da adoração dentro de nós, que parte numa motivação de servirmos a Ti na integralidade do nosso ser. Que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor nos ajude a ser íntegro no nosso falar, no nosso viver, nas nossas promessas nós possamos cumpri-la. Nós não somos obrigados a fazer, mas se fizermos que nós possamos cumpri-las. Para que o Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito, e para que nós venhamos viver de fato uma vida corandel, uma vida diante da face de Deus. Que o Senhor tire de nós toda a religiosidade que ainda, Deus, nos afasta de Ti. Tire de nós, Deus, as máscaras que ainda resistem em nós. Retire de nós, Deus, toda a falsa motivação, toda a falsa perspectiva, todo o ar de manipulação que ainda existe dentro de nós, Deus. Nos ensina, Deus, nos ensina. Nos ensina a viver os princípios da sua palavra. A sermos sim, sim ou não, não. O que passar disso, Deus, já nos condena a uma vida de impiedade. Nos ajuda a não recorrer, Deus, à impiedade, mas a viver, Deus, a verdade. Sabemos que no mundo que vivemos hoje é difícil, por conta da sociedade, por conta do relativismo moral, por conta da corrupção que se estabeleceu, Deus, mas nós queremos ser a luz, o sal, nós queremos brilhar, nós queremos salgar, nós queremos ser o padrão real de fé, não sermos fariseus, não sermos religiosos, mas sermos, Deus, honestos em viver, Deus, mesmo os fracos, mesmo pecadores, diante de Ti, Deus, de maneira íntegra e sincera. Por isso, nessa manhã, nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém.